Olá, tudo bem? Se você foi chamada até esse vídeo, provavelmente você está muito exausta, muito cansada, porque a ansiedade está tomando conta da sua mente. Eu vim trazer uma mensagem do tarô para você, que tá com essa ansiedade dentro de você, já te incomodando nesses últimos dias. Então, seja bem-vinda no canal. Esse é o meu primeiro vídeo aqui. Eu já vou pedir para você se inscrever se você gostar, afinal, estou começando aqui. Esse aqui é um canal que eu vou falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, sobre algumas coisas nesse sentido, e também vou fazer leituras de tarô. O tarô aqui, eu trabalho com o tarô, ele sendo um espelho do que está dentro de você, um espelho da sua intuição, do seu inconsciente. Então, o tarô aqui, ele é uma ferramenta não divinatória. Ele pode mostrar tendências do que vão acontecer, mas isso não está escrito em pedra. Quem decide o que vai acontecer é você. Você que vai pegar as informações e fazer o que quiser com isso. Você pode mudar o que for na sua vida. Então, tendo isso em mente, vamos lá para a leitura. A gente vai começar com o tarô e a gente vai investigar esse teu momento atual e usar o tarô exatamente para ser esse espelho que eu falei no início. O enforcado, nossa, o enforcado é um momento de mudar de perspectiva. Tá, vou tirar mais uma carta para esse seu momento atual. Entender qual é a sua energia do momento. 6 de copas. Tá. O que o tarô tá me dizendo aqui sobre esse seu momento é que você tá muito preso, muito presa ao seu passado, muito presa a situações que antes eram normais, antes aconteciam, antes você estava acostumado. Você tá presa nesse ciclo de uma forma até um pouco dependente desse ciclo que tá se repetindo, dessa ansiedade que tá na sua mente. Você já não sabe muito ficar sem ela. Mas você tem essa noção. E você tá nesse momento de mudança de perspectiva mesmo. Você tá começando a olhar para isso, para essa situação, da forma que ela realmente é. Uma repetição de algo que já tá há muito tempo ali na sua mente, sendo repetida, te angustiando, né? Eu acho que o que o tarô quer muito dizer aqui é que o importante nesse momento agora é que você sabe o que está acontecendo. Você sabe que você está passando por esse ciclo repetitivo já há bastante tempo. E que agora você quer mudar. Você está buscando isso. Você está buscando essa mudança. O que é muito importante. Eu acho que a parte mais importante, o primeiro passo, importantíssimo para mudar qualquer coisa que seja. Tá? Vamos identificar, entender os padrões. A gente já entendeu onde a gente tá, já entendeu a sua situação, mas agora a gente vai tentar olhar para a raiz desse problema, tá? Vamos lá. Gente, os cartas estavam viradas, porque eu embaralhei. Ó. O Hierofante. Ai, meu Deus, tô pegando jeito ainda de mostrar cartas, tá? O Hierofante. Vou tirar mais uma pra identificar os padrões.
e bloqueios. Tá. 3 de ouros. Uma das coisas que eu consigo ver aqui, que é um dos seus bloqueios, é justamente a mensagem do arcano hierofante, que você tá preso em um ciclo que você mesmo construiu na sua cabeça. Você tá preso em crenças profundas que você criou na sua cabeça, na sua mente. E isso pode ser sobre a sua insegurança, pode ser em relação, pode ser no trabalho. Essa insegurança pode ser em vários locais, assim. Mas realmente você tá se apegando a uma crença que você colocou na sua mente como se fosse aquilo, como se aquilo ali fosse verdade absoluta. O 3, o 3 de ouros, ele já fala muito sobre é isso mesmo. Desculpa, isso mesmo, eu raciocinando na minha mente aqui. Ele fala muito sobre a, a falta de trabalho em conjunto que você tá tendo. Você tem todas essas crenças na sua mente, você guarda tudo pra você deixa tudo enterrado lá na sua mente, não compartilha, não põe pra fora. Você não consegue compartilhar o que tá acontecendo na sua vida com ninguém. E isso só faz esse ciclo continuar aumentando. Eu acho que não vai. Não é como se você fosse conversar com alguém, as coisas fossem se resolver, mas a gente sabe que às vezes a gente encontra ajuda falando com alguém, conversando com alguém, e a gente acha que não, a gente acha que a gente resolve, a gente acha que a gente dá jeito, a gente dá conta, mas às vezes a gente precisa de uma ajuda, nem que seja uma ajuda pra pessoa te escutar, nem que seja pra você falar, olha, tô passando por essa situação, eu tô com esse pensamento. Às vezes, quando a gente coloca, verbaliza, né, coloca em palavras o que a gente tá sentindo, às vezes você olha aquilo e pensa, meu Deus, isso não faz sentido. Meu Deus, de onde eu tirei isso? Então, às vezes, só de colocar pra fora já vai ajudar muito você. Só que você não tá fazendo isso. Você tá ficando na sua e ignorando o fato de que tem ajudas em volta, de que tem pessoas que podem colaborar e crescer junto com você, inclusive nesse momento. Tá. Agora a gente vai para uma parte que eu quero relembrar o que eu falei lá na frente. Você tem livre-arbítrio. Agora a gente vai retomar uma coisa que eu falei lá no início. Você quem decide tudo o que vai acontecer na sua vida. Você tem o poder de decisão de que caminho vai tomar. Mas aqui a gente vai tentar olhar qual que é uma previsão para caso você continue seguindo esse caminho de ficar nessas crenças voltando em círculos, tá? E isso não quer dizer, como eu falei, que isso está escrito em pedra e é isso que vai acontecer. Não. Mas é uma dica do que
vai acontecer se você se mantiver nesse caminho, tá bom? Vamos ver com tarô. Já viraram 2 aqui, tá? Uhum. A primeira que virou foi essa daqui. O 5 de paus. Que ele fala sobre o quê? Conflito. Ele traz pra gente, imageticamente, um conflito. A segunda carta que saiu foi o rei de ouros. Essas 2 cartas juntas, o que elas me trazem muito de informação é esse ciclo vicioso que você tá, você pode ficar preso, estagnado nele. E isso aqui não é um alarde, é nada. É porque justamente o rei de ouros, ele fala sobre estabilidade, sobre uma autoridade. O rei sempre é uma autoridade, né? Uma liderança. Você tá sendo uma liderança em conflito na sua mente. O que você tá fazendo na sua mente é criando uma autoridade nesse assunto, de tanto que você se repete. Só que não é uma coisa boa, né? Então, o que o tarô tá querendo mostrar aqui é que você, continuando nesse caminho de reproduzir isso que você criou na sua cabeça, você ficar nesse ruminamento de pensamento, você vai se tornar um especialista nesse pensamento e vai criar estabilidade nele. Sabe quando a gente fica no desconforto, que a gente sabe que é desconfortável, mas ele é confortável porque a gente conhece? É exatamente isso. Você já tá nesse lugar. Se você continuar, isso só vai se perpetuar. Você vai mantendo essa crença, mantendo essas ideias, como se elas fossem o que vai acontecer de fato. Como se elas fossem a verdade absoluta, sabe? Eu quero tirar agora a carta de oráculo. Esse daqui é o tarô do Osho. Eu quero ver o que o oráculo tem de conselho e direcionamento pra gente passar dessa fase, passar dessa ansiedade. Como que a gente pode lidar um pouco melhor com essa situação, né? Renascimento, que inclusive é o 10 de espadas também. Ele é o final de um ciclo, é a libertação daquilo que você está carregando há muito tempo. É um fim de um ciclo para iniciar outro. E não é isso, não é o fim de um ciclo qualquer, é o fim de um ciclo difícil. Vamos ver como que você pode lidar para sair nesse ciclo. A mente. Essa imagem acho que representa bem o que você tá passando, né? E na verdade o que você tem que fazer é sair da mente. Ó, a carta do renascimento.
Você tá vendo a leveza dessa carta do renascimento? Vendo a leveza dessa criança tocando uma flauta? Para você chegar nesse momento de renascimento, nessa mudança, essa transformação desse estado que você tá agora para um estado leve, você precisa sair um pouco da mente. Inclusive, a gente tem 2 cartas de ouros e uma que, né, é o rei. E o ouros, o naipe de ouros, ele fala muito sobre a vida material, né? E essa carta, inclusive, que é o 3, ela fala sobre trabalho manual. Além de falar sobre compartilhar, sobre dividir as coisas com os outros e não dividir, pegar as minhas coisas, dividir de cooperação mesmo. Além disso, fala sobre trabalho manual. E o que eu acho é que você está precisando sair da mente e ir para o manual. E esse manual pode ser fazer alguma atividade. É que eu, por exemplo, adoro fazer um crochê, adoro pintar, desenhar qualquer coisa. Então, pode ser esse tipo de trabalho manual, pode ser fazer uma comida, pode ser fazer uma caminhada, pode ser o que você achar que encaixa melhor na sua vida e que te dê vontade de fazer. Faça algo que vá te fazer bem. Às vezes, quando a gente foca em uma coisa manual, a gente começa a sair mais dessa ruminação. Às vezes não, geralmente. Eu, por exemplo, como eu falei, eu gosto de fazer crochê. Gente, não tem como você fazer crochê sem estar focado e prestando atenção. Não tem como você fazer pensando nos seus problemas, porque você se perde, principalmente se você é iniciante, né? Acho que quando você tá mais avançado, você ainda faz mais automáticas as coisas, mas eu acho que o que eu tô vendo aqui pra você é para que você faça algo manual mesmo, pra sair um pouco da sua mente. Quem sabe até alguma coisa relacionada à música. Tirar uma última carta de um outro oráculo aqui. Esse oráculo é o da cura xamânica. Muito lindo esse oráculo. Um último conselho para vocês que estão ansiosas. Último conselho. Emotional release. Em português seria liberar as emoções. Liberar o emocional. Além além dessa mente muito focada nesse ciclo e sair um pouco disso para mexer no manual, mexer e fazer algo físico, você precisa justamente soltar as emoções. E esse soltar as emoções pode ser todas essas atividades que eu falei, qualquer uma dessas coisas. Você pode ficar mais tranquilo caminhando, você pode ter fazer quase como uma meditação esse seu momento e liberar o que você estiver sentindo. Eu acho muito legal pegar um caderno, uma caneta e desenhar livremente, mas realmente libere o que tá nessa mente. Libere. Não adianta a gente ficar muito preso. Olha, 2 cartas. Essas 2 cartas falam bastante sobre rigidez, tá? Todos os reis, no geral, falam sobre rigidez. O Hierofante fala muito sobre rigidez, mas é uma rigidez de, como eu falei, uma crença que você tem ali muito forte. Dá uma relaxada. Eu sei que nesses momentos de ansiedade é muito mais difícil conseguir dar uma relaxada, mas tenta dar uma relaxada. Tenta
olhar com mais tranquilidade para as coisas e tenta conversar também com alguém. Se você não quiser conversar de fato com alguém, coloca num papel, escreve. Eu acho que é um bom jeito de você liberar as emoções e principalmente fazer aquilo que eu falei, que é você colocar pra fora. E daí quando você coloca pra fora, você percebe que na verdade aquilo que tá na sua mente é 10 mil vezes maior do que deveria ser, que na verdade aquilo não faz sentido, ou coisa assim, tá bom? Obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero que você volte. Se você gostar do vídeo, se inscreve, por favor, deixa um comentário também. Eu vou adorar saber que vocês gostaram. E é isso. Até a próxima.